Oi pessoal, boa noite. Eu tô gravando esse segundo vídeo. Como eu já tinha gravado o primeiro há algumas horas atrás, decidi gravar esse também. De um assunto que pra mim é muito fácil falar: transtorno de personalidade com instabilidade emocional, que a maioria das pessoas conhece como borderline, né? Ou personalidade limítrofe. Nós estamos entre a neurose e a psicose. Ou seja, podemos exercer nossas funções normalmente, porém temos nossos momentos de surto. É curioso isso, né? Uma pessoa que é capaz de exercer suas funções, mas em determinados momentos tem seus desajustes. Bom, o que eu tenho para falar a respeito desse transtorno é que é um transtorno muito cruel, porque diferente de outros que são bem explícitos, né? Como por exemplo TEA, que é um autismo, e fica explícito que a pessoa tem um problema. No nosso caso não. No nosso caso, lidamos com muitas questões internas e até mesmo sem saber quem somos. A pessoa que tem esse transtorno de personalidade precisa de uma resposta das outras para suas ações, para saber quem ela é de verdade. Por exemplo, para saber se eu sou uma pessoa boa ou ruim, eu preciso ver como as pessoas reagem às minhas ações, porque senão eu posso acabar me perdendo no caminho. Até por isso que eu procuro ao máximo me cercar de pessoas boas, porque se eu me cercar de pessoas ruins, eu acabo me tornando tão ruim quanto elas. É como se fosse um camaleão, sabe? A gente se adapta à situação, ao local, a tudo aquilo que está sendo exposto, e acaba se tornando muito parecido com aquilo. As coisas nos afetam de uma maneira muito forte. O borderline tem um problema enorme com os sentimentos, porque a gente não sente da forma comum. É como se você pegasse os seus sentimentos, ligasse no amplificador e colocasse esse amplificador no máximo. Então os sentimentos vêm de uma forma muito intensa, muito mesmo. Você sente uma perda de uma pessoa, por exemplo, que você tinha como uma amiga e de repente essa pessoa não é mais. É uma perda que a gente sente como se fosse a morte de alguém, como se essa pessoa deixasse de existir na nossa vida. Então é tudo muito intenso. O medo de abandono é enorme, porque a gente acaba necessitando da presença das pessoas. Então eu, por exemplo, no meu caso, eu criei uma espécie de muro que me distancia das pessoas, porque eu sei que quando elas se aproximam muito e depois se elas se vão, isso pode me afetar demais, demais mesmo.
a ponto de me dar uma crise. Então raras são as pessoas que são próximas a mim. Essa foi a forma que eu encontrei de me manter seguro. Outra coisa que a gente tem é o fato do passado. Nossa, o passado incomoda demais. A gente tem uma dificuldade muito grande em separar o passado e o presente. Eu costumo dizer que quando eu lembro de alguma coisa, é como se viesse um filme na minha cabeça, eu estivesse revivendo toda a situação com a capacidade de sentir cheiros, sensações, como se tudo estivesse acontecendo novamente. Então as lembranças ruins se tornam muito fortes, muito fortes. E é preciso, com muita terapia, aprender a lidar com isso, deixar o passado no passado e viver o presente. Essas são algumas das características do transtorno. São as mais marcantes, creio eu. Outro ponto é não se saber exatamente quem é. Eu mesmo, eu sinto como se eu tivesse uma personalidade fragmentada. Uma terapeuta me disse uma vez, falou, poxa, mas o que o Odirley faz? O que o Odirley gosta? Quais são as suas ocupações? Eu falei para ela, né? Ela falou, pois é. Esses pequenos fragmentos que você consegue ver fazem parte da sua personalidade. Então você precisa juntar tudo isso para descobrir quem você é de verdade. É um transtorno bem complicado. Mas é isso, gente. Para quem tem o mesmo transtorno, para quem está vendo esse vídeo, há esperança, não desista. Eu tenho diversas tentativas de suicídio, tenho marcas pelo corpo causadas por automutilação, porque parece que quando a gente sente uma dor externa, aquela dor de dentro, aquele vazio que a gente sente diminui. E é um caminho bem difícil e exige muita terapia até que isso seja superado. Então, se você tem algum desses sintomas, procure ajuda profissional. Eu não tenho condições de dizer se você sofre do mesmo transtorno ou não. Eu não sou profissional. Mas qualquer disfunção que a gente sinta mentalmente, quando a gente começa, inclusive, esse transtorno causa muitas oscilações de humor. É como se fosse uma montanha-russa. Uma hora você está depressivo, uma hora você está eufórico, uma hora você pode ter ataque de fúria. E tudo isso no mesmo dia. No mesmo dia enfrentar todas essas emoções. Hoje eu estou bem controlado por causa de terapia, medicamentos, mas foi um longo caminho que eu trilhei até aqui e que me causou muitos prejuízos até que eu fosse diagnosticado e entrasse em tratamento. Então, você que sente que algo não anda muito bem aí com a sua cabeça, você que se sente depressivo, que tem ataques de fúria. Eu, por exemplo, antes de ser diagnosticado, eu achava só que eu era um cara nervoso.
porque eu arrumava muita confusão, né? E pra mim, sou um cara nervoso, só isso, pronto. Eu não imaginava que eu tivesse um transtorno. E aí, quando eu fui diagnosticado, que eu comecei meu tratamento, a minha qualidade de vida melhorou muito. Então, busque ajuda se preciso. Se você sentir sintomas parecidos, busque ajuda, porque eu garanto que você vai ter uma qualidade de vida bem melhor, tá bom? Força aí, um abraço, até a próxima.